Olha, eu estou muito por dentro do assunto, sabe? Eu estava querendo muito participar da CPI, porque eu vi agora o Sakamoto falando. Eu acho que a gente vai conseguir comprovar a autoria intelectual daquela tentativa de golpe em cima do nome Jair Messias Bolsonaro. Você fazer uma quebra de sigilo telefônico, telemático dessa turma, você pegar esse pessoal todo, esse tenente-coronel Mauro Cid. Você veja que o tenente-coronel Mauro Cid, depois que o Alexandre de Moraes abriu aqueles inquéritos das milícias digitais, dos atos antidemocráticos, estão surgindo inquéritos filhotes. Surgiu a rachadinha do cartão corporativo, que o tenente-coronel Mauro Cid era o operador, pagando conta de Michele Bolsonaro, no cartão de crédito de uma amiga. Surgiu a fraude do cartão das vacinas. Agora, essa história de remessa de dólares, de remessa de dinheiro para o exterior. A mansão do tenente-coronel Mauro Cid, que o que o Lula falou ali, na verdade, a gente tem que investigar. Né? É investigar. Como é que esse tenente-coronel Mauro Cid, o irmão dele, comprou essa mansão? Né? Tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Mas eu acho que essa CPI, eu estava animado para participar. Eu fui surpreendido. Né? É claro que eu tenho críticas e eu tenho muita preocupação com a votação desse arcabouço fiscal na próxima semana. E eu torço muito para que o governo do Lula dê certo. Eu quero lutar para que esse governo dê certo. E eu fico muito preocupado com a possibilidade do Centrão querer chantagear e amarrar, amordaçar o governo do presidente Lula. A gente sabe que o Lula, quando foi presidente da República, teve uma coisa que foi a marca do seu governo, foi geração de empregos, crescimento econômico. Então, a minha preocupação, a gente já tem uma política monetária, o Banco Central está cometendo um crime contra o Brasil. Tem a maior taxa de juros do mundo. Então, a gente não pode associar, num cenário de desaceleração econômica como esse que a gente está vivendo, nenhum tipo de política de austeridade fiscal no próximo ano. É um equívoco. Colocar Lidberto, uma. Pode falar, Sakamoto. antes de mais nada, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no All News, né? Então, exatamente isso. Todo mundo, na verdade, meio que dava como certo a sua presença exatamente na comissão, né? Uma pessoa que domina o tema, né? Tudo isso mais. E, ao que tudo indica, a sua ausência nessa comissão se deveu por conta das críticas que você tem ao arcabouço fiscal. É isso que foi desenhado? É isso que aconteceu? Ninguém, ninguém me explicou nada, o motivo até agora, né? Mas eu li na imprensa isso. Né? Essa votação do arcabouço, tudo indica, Sakamoto, que pode acontecer essa semana. Eu não vou deixar de fazer as críticas, porque o relator Carlos Cajado está modificando o arcabouço fiscal para pior. Ao meu ver, o governo tem que reagir, o PT tem que fazer pressão contra isso, porque eles podem amarrar o governo do presidente Lula no próximo ano, entendeu? Eles estão fazendo aqui de um jeito, colocando gatilhos, que se a gente não atingir a meta, déficit primário zero, e as cláusulas lá do arcabouço, pode haver congelamento de salário de servidores, congelamento de despesas obrigatórias. Sabe o que é que isso significa? Que a política de valorização do salário mínimo, que foi anunciada pelo Lula, o salário mínimo vai crescer acima da inflação, de acordo com o PIB. Se isso passa, até essa política fica colocada em xeque, porque você não poderia ter uma política de valorização do salário mínimo acima da inflação. Mas, olha, Reajuste. nesse sentido, você acha que é uma confusão? Desculpa te interromper, mas você acha que é Tá. uma confusão ou uma entre o que é partido e o que é o governo? Porque, de certa forma, o PT tem uma pauta e o PT tem direito a ter a sua pauta, independentemente do governo, né? O governo tem que entregar voto na hora H. Mas a defesa dos pontos são defesas que são programáticas do partido. Na sua opinião, então, está havendo uma confusão, assim, porque o partido tá sendo obrigado, membros do partido estão sendo obrigados a agir, estão sendo pressionados para agir como se fossem membros de governo? Não, sem sombra de dúvidas. O partido, o PT, tem que jogar o papel. A gente tem uma coalizão ampla de tentar puxar o governo tentar influenciar nos debates, puxando um pouco mais para a esquerda. Mas também o governo, Sakamoto, eu quero chamar a atenção que o governo, uma coisa, o governo apresentou o projeto, o novo arcabouço fiscal, que eu discordo.
Porque, veja bem, porque eu já acho que é muito restritivo. Pode levar a uma situação no próximo ano, se não houver um aumento de arrecadação de 150 bi, da gente ter que começar a fazer corte de programas sociais e investimentos, né? Eu já discordava do começo, eu acho que era desnecessário. Você vê, tem uma cláusula que você só pode aumentar a despesa, tem uma banda de 0,6% a 2,5%. Sabe o que aconteceu naquela crise de 2009, 2010, quando o Lula foi presidente da República? O crescimento das despesas no ano de 2009 foi de 9,5%. Em 2010, de 16%. O que é que o Lula fez? Lula fez o certo. A economia estava descendo, ele acelerou investimentos, PAC, gastos sociais. Com esse novo arcabouço, a gente fica impedido. Só o que acontece, Sakamoto? O relator está piorando muito. Eu vejo claramente quase como uma chantagem do Centrão. E não é só o PT, o governo tem que lutar contra isso. Eu tenho tentado alertar. Olha, o governo do Lula não pode dar errado. É por torcer tanto pela vitória, pelo êxito do governo do Lula, que eu estou tentando influenciar lá. Eles estão fazendo uma coisa draconiana, eles estão reintroduzindo. É um debate mais técnico, mas do ponto de vista do orçamento, contingenciamento bimestral. Isso significa dizer que, se não aumentar muito a receita, em fevereiro, nós já vamos ter que fazer corte em programas, em investimentos, programas sociais. E esses gatilhos, pessoal, a gente não pode aceitar algum gatilho que fale de congelamento de salário de servidor, de professor universitário. Você impedir a política de valorização do salário mínimo é uma regra, é um tratado de austeridade fiscal. Eu passei a vida inteira, Sakamoto, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Eu passei a vida inteira lutando justamente contra isso e defendendo o que foi feito justamente naquele governo do Lula. Então, meu medo qual é? Que seja uma armadilha. Porque o Lula, a gente sabe que para sustentar nesse governo tem que ter popularidade, tem que ter força no povo. Nós temos uma disputa com essa base bolsonarista aí. E o fato é que, se a economia ficar estagnada, a situação política complica também. Para mim, tem uma armadilha em curso.